Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui com mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de Direito, Atualidade e Empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, me encontras em @gutormarques. Hoje novamente no Chopp, né? Então estou dando uma pausa categórica no vinho, né? Essa onda de calor aqui me afasta, né, parcialmente, momentaneamente do meu vinho. Já em meados de março, mas ela está daqui a pouco vai começar. Calor. Ela está insistente. Como podem perceber, estamos aqui ainda com o nosso podcast itinerante, novamente no MMD na Estrada. MMD na Estrada, o projeto aí iniciado há algum tempo e que Exatamente. deu muito sucesso, né? Tu inclusive que vendeu essa ideia, né, Gustavo? Deu muito sucesso e felizmente chegamos aqui no nosso segundo episódio gravado em Teutônia. Era uma promessa virmos a Teutônia. Ainda é uma promessa, né, que graças ao nosso glorioso operador de áudio e vídeo, não conseguimos colocar em prática, que é o nosso episódio ao vivo. Isso é um compromisso meu de campanha, né? Faremos aí. Esse episódio ao vivo vai ser feito diretamente de Jaguarão, da Rinconada. Da Rinconada em Jaguarão. Aí sim, agora eu vi vantagem. Meu Deus. Agora eu vi vantagem. Estamos aqui novamente no Herência, então podes procurar lá, @Herência Parrija e Bar, e com Y, Parrija e Bar, na cidade de Teutônia. Por favor, fica aqui a nossa indicação, sugestão total, né, como amigos, clientes, parceiros do Marcos Proença, do Otávio Proença, de toda a família, né, como disse o Gêmeo aqui, de Jaguarão. Que de alguma forma nos convidaram para participar da Rinconada. Um evento, segundo as palavras do nosso amigo Otávio, um mini Jesus Maria. Um mini Jesus Maria. Mas vamos lá conferir, né, tia? Vamos lá, então. Fazer também a referência aqui, né, @Bruno Schneider UB, nosso operador de áudio e vídeo, que nos acompanha aqui de forma itinerante, de volta da Europa, né? Ainda não foi? Ainda não foi? Não. Cancelaram 3 vezes. Cancelaram a viagem dele. Nossa. Um dia ele vai. E se ainda não estivemos aí com você ao vivo, é por culpa dele, pessoal. Então tenham essa segurança. Aqui ao meu lado, ele, sempre brilhante, reluzente, o platinado. Por favor, apresente-se, vem à mesa. Buenas, meus amigos. Eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram e no TikTok, @jaime.dematos. É bem verdade que não falamos no último episódio do TikTok jurídico. TikTok jurídico. Né, por favor, sem dancinhas. Pede a dancinha, pede a musiquinha, que ele tá lá, pipocando na sua tela. À minha direita aqui, voltando à bancada, ele... A cadeira cativa. Muito prazer estar novamente aqui na bancada. Mais uma vez, um prazer fazer parte aqui dos amigos e a honra de participar com o Gustavo aqui, cujo eu tive o privilégio de fazer um curso ministrado por ele, que ele vai explanar muito mais aqui, mas muito, muito legal. Meu Instagram, @RogerAbrantes_. Tá certo, figura. Ele não tem TikTok ainda, o Roger, mas tá providenciando. Tô dançando com o Jaime no dele. Tô dançando com o Jaime. Vale a pena curtir, Renata, por favor, venha, a nossa ex-patinadora, ex-padelista, não sei mais o quê. Tá complexo essa carreira de esportista aí, que tá difícil voltar, mas em breve voltaremos. Tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Só isso? Agora eu tô mais sucinta, né, Gustavo? É um novo projeto. É um novo projeto. 2025, isso aí. E exatamente isso. Então vou pedir para que se apresente o nosso convidado de hoje, né? Uma grande honra de te ter aqui conosco. Honra minha. E compartilhando um pouco desse nosso momento, né? Como não falei anteriormente, mas gostamos de falar aqui um pouco sobre direito, atualidade e empreendedorismo. Talvez é a nossa ideia inicial. Acredito que dificilmente conseguimos ficar só nesse tema. E também nunca conseguimos exaurir um tema, acho que não é nem a nossa intenção, mas trazer a debate, trazer a discussão, alguns assuntos relevantes, cotidianos, importantes, de um mundo tão, vamos dizer assim, qual seria a palavra? Me fugiu, mas as mudanças... Dinâmico, talvez? Dinâmico, exatamente. De uma rotina tão dinâmica, a gente conseguir trazer assuntos a debate, e a presença do Gustavo aqui é muito importante. Por favor, Sem Gustavo,
Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Roger, doutora Renata, doutor Jaime. Me sinto honrado em estar aqui nessa roda de conversa. Eu já percebi leveza na roda de conversa. E toda vez que nós formos enfrentar os desafios do nosso dia a dia, nós temos a escolha de levar isso com o peso ou com a leveza, com a suavidade, como nós estamos conduzindo aqui. Me sinto honrado de estar aqui. Me chamo Gustavo Bozetti e também, já seguindo a espinha dorsal, o rito, você me encontra no Instagram no @GustavoBozetti, BOZETTI. Vai ser uma honra conversar com vocês aqui. Não, fica aí a dica aí de acompanhar o Brunão vai colocar @Gustavo Bozetti com 2 T's aqui junto do seu vídeo, num hiperlink muito prático. E é uma honra ter você aqui conosco, Gustavo. E deixarei o Jaime para fazer esse início de papo, início de conversa. De uma forma ou de outra, acho que foi o Jaime que trouxe a figura do Gustavo para dentro da nossa rotina, da nossa dinâmica. De fato, o Gustavo, ele é o titular do Mastermind aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que é titular que eu posso dizer, né? Mas é o representante, né? E há uns 2022 nós nos encontrávamos, Gustavo, e eu acho que é legal te trazer um pouquinho desse resgate para tu entenderes como é que nós chegamos até o Mastermind e, em última análise, até a tua pessoa. Nós nos encontrávamos, eu, Gustavo e Luiz Otávio, que somos sócios do escritório, um pouco desalinhados nos propósitos que a gente tinha lá do início. E aí... Eu acho que, né, fazendo uma pequena intervenção, nós estamos ali no final de 2022, né, o impacto que a pandemia trouxe, claro, né, diante de toda a vida, né, pessoal e profissional, né, de todos, né, e chegamos nesse momento que o Jaime fez essa leitura muito bem realizada e um diagnóstico até que a gente já tinha, mas alguém tem que trazer, puxar à frente em relação a essa condição. E eu voltava de um período fora do país também, e a situação que eu encontrei de volta, assim, me mostrava que nós não estávamos com os nossos propósitos alinhados. Então eu pensei o que fazer. E aí, por isso, eu consegui chegar no Mastermind e chegar em ti. E a gente começou o treinamento exatamente há um ano atrás. Não, 2 anos. 2 anos, desculpa, 2 anos atrás, 2023, finalzinho de fevereiro de 2023, e eu posso dizer que o treinamento mudou a nossa vida profissional. Dentro do treinamento a gente conseguiu dar uma guinada no escritório absurda, e a gente, graças a Deus, hoje, todos os sócios... estão quase todos os sócios já têm o treinamento. Gustavo, o Roger e a Renata fizeram agora. O próximo Lince vai ser com a doutora Gabriela. E aí eu acho que vamos estar completos, pelo menos no Lince. E depois vamos para os outros. Que alegria, doutor Jaime. Meu Deus. Que alegria, que alegria. Eu quero que tu nos conte um pouco, Gustavo, assim, como é que a tua trajetória enquanto profissional, e como é que tu chegou no Mastermind. Aliás, o que é um Mastermind, né? Perfeito. Eu quero, primeiramente, vou começar a minha apresentação de trás para frente, dizendo que eu estou na última profissão da minha vida, Dr. Jaime, porque o melhor pagamento que existe são relatos como esses, né? Então, eu também sou uma pessoa transformada pela filosofia de Napoleão Hill, que eu vou apresentar em seguida para a nossa audiência, mas nós trabalhamos com esse objetivo, né, de contribuir com a transformação das instituições, das empresas, das pessoas que passam pelas nossas salas. Em todas as nossas formações nós temos um contrato de risco. Se a pessoa chegar no final da formação e achar que não valeu a pena por algum motivo, nós reembolsamos 100% do valor investido, porque o nosso objetivo é justamente causar uma transformação, e nós somos muito sinceros nesse propósito, né? E eu falo que eu estou na última profissão da minha vida porque eu entendo que se construirmos pessoas melhores, nós vamos construir famílias melhores, empresas, sociedades melhores,
cidades melhores e, quem sabe, a gente não esteja contribuindo com a construção de um mundo melhor, né? Mas como eu cheguei, né, Dr. Jaime, na filosofia de Napoleão Hill? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou tentar ser curto aqui, tá? Eu nasci em 1980, e então eu tenho 44 anos de idade, e logo, tradicionalmente, quando terminávamos o ensino fundamental, ia para o ensino médio, depois do ensino médio, que na época era segundo grau, se escolhia uma faculdade, fui fazer engenharia civil na Unicinos. Percebi que eu tinha feito metade da faculdade, só que eu já tinha levado 6 anos para fazer metade das disciplinas. Meus colegas todos se formando, pensei, cara, tô ficando para trás. Migrei para comércio exterior na Univates, em Lajeado, fiz algumas disciplinas, e aí eu já estava inserido no mercado de trabalho, trabalhando como representante comercial, tranquei minha faculdade e fui trabalhar com vendas, né? E percebi que eu poderia fazer formações de curta duração que gerassem melhores resultados, tanto que eu comecei a fazer diversas formações lá em 2005, e nós já conhecemos um livro chamado Quem Pensa Enriquece, um livro de Napoleão Hill, e aí nós começamos a estudar aquele livro, né? E fomos atrás para saber como poderíamos fazer as formações da Fundação Napoleão Hill, e o Mastermind descobrimos que tinha um movimento próximo do Rio Grande do Sul, que era em Balneário Camboriú. Fizemos contato e o instrutor de Balneário Camboriú nos provocou fazendo a seguinte proposta: por que vocês não montam um grupo no Rio Grande do Sul? E aí eu me desloco até aí para ministrar. Ou por que vocês não lotam um carro e vêm fazer a formação do Mastermind Lince, que é uma das nossas formações, em Balneário Camboriú? E nós optamos por montar um grupo em Lajeado. Isso aconteceu em 2009, e dentro daquela própria formação nós já fizemos do Mastermind o nosso negócio, compramos a franquia. Mas quem foi Napoleão Hill e o que é o Mastermind? Napoleão Hill é um jornalista que no início do século passado, 1908, teve a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos do mundo na época. Ele perguntou para esse milionário, que era ele teve uma trajetória ascendente, começou a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar no sustento da família e se posicionou na trajetória dele como o homem mais rico do mundo. E o Napoleão Hill, que era um jornalista que na época tinha 25 anos de idade, perguntou: senhor Andrew, qual é o teu segredo de sucesso? E aquele milionário disse: olha, meu segredo de sucesso é saber construir o Mastermind. Foi a primeira vez que Napoleão Hill escutou a expressão Mastermind e perguntou: mas como se faz para construir o Mastermind? E aí foi aquele momento que alguns livros contam com riqueza de detalhes, de um relógio de bolso escondido, e aí ele ficou, o milionário, esperando para ver quanto tempo o jornalista demoraria para tomar a decisão, e ele, em menos de 1 minuto, disse: olha, eu topo investir pelo menos 10 anos da minha vida para estudar o que é o comportamento das pessoas bem-sucedidas e o que é o Mastermind. Nasceu lá em 1908 uma amizade, um objetivo em comum, e essa amizade gerou uma pesquisa que entrevistou. Napoleão Hill teve a oportunidade de entrevistar mais de 16 mil pessoas, dentre elas pessoas muito bem-sucedidas a nível mundial: Henry Ford, Thomas Edison, Graham Bell, Firestone, JP Morgan, Rockefeller. Então, os grandes nomes do empreendedorismo mundial foram acessados por Napoleão Hill. Em 1928, 20 anos depois, ele publicou o livro A Lei do Triunfo. Percebeu que existia uma distância entre a teoria e a prática, então ele comprou uma fazenda no interior de Nova York, dividiu essa fazenda em subsedes e criou uma forma para que as pessoas, por intermédio da sua experiência, pudessem desenvolver na sua personalidade as 17 leis do êxito. Estou falando de 1928. Aqui no Brasil nós atuamos há mais de 50 anos, eu tenho 44 anos de idade, ou seja, aqui no Brasil a Fundação Napoleão Hill é mais longeva do que a minha existência, e eu sou um multiplicador da filosofia de Napoleão Hill, que é considerada a filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo. Então eu falo, sempre gosto de deixar claro que eu falo sempre em nome da Fundação Napoleão Hill, nunca cometo vitupério, né, de fazer defesa em causa própria aqui. Mas aí também fui fazendo formação, só para finalizar minha formação, né? Eu me formei no tecnólogo em marketing depois, para ter um 3º grau, fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios, tive a oportunidade de fazer uma especialização em liderança global na Universidade da Califórnia, em San Diego, fiz uma formação como conselheiro de administração,
tive a oportunidade de escrever um livro em parceria com o presidente da Fundação Napoleão Hill, chama-se Prosperar, Como Resistir ao Teste do Tempo. Então esse é um pouquinho do Gustavo aí, que tá nessa noite prazerosa conversando com vocês aí. Que legal. Cara, agora tu falaste um negócio como tu foste representante comercial. Exatamente. O que tu vendia? Boa pergunta. Eu comecei trabalhando, eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Os meus pais se separaram logo dentro da minha trajetória, quando eu tinha 14 anos de idade, e naquele momento o ser humano na adolescência fica meio à deriva, né? E o meu pai sofria de alcoolismo. Eu perdi meu pai em 2009. No dia que eu entrei no momento que eu entrei na Fundação Napoleão Hill, eu perdi o meu pai. E aí eu tive uma pessoa que talvez tenha cumprido essa influência, chama-se Antônio Lazzarini, um empresário de Lajeado, tem uma malharia. E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, que os meus pais se separaram, a minha mãe, eu acho que tinha negociado com o Antônio para eu ter algo para fazer durante a tarde, para não ficar com a cabeça vazia, né? Então o Antônio me apadrinhou, assim. E aí, eu, depois de ter trabalhado um tempo com ele, eu fui trabalhar no Xerox da Univates, que era a universidade que eu fazia o meu segundo grau particular para ajudar, ganhava um desconto na universidade e ajudava a pagar o meu segundo grau na época, que era com professores da faculdade, né? Era muito bom na época, hoje não tem mais esse segundo grau, né? Esse ensino médio. E aí, quando eu fiz 18 anos, o meu pai tinha me prometido a minha carteira de motorista, só que ele não tinha mais condições de pagar a minha carteira de motorista. E eu já tinha saído da Univates e o Antônio, então, me deu um emprego, pagou a minha carteira de motorista para que eu pudesse fazer alguns trabalhos e também dar uma mão no suporte comercial. E aí comecei a viajar em 1998, viajar pelo interior do estado, vendendo roupa na pronta entrega. Enchia as malas na segunda-feira e batia casco, né? Confesso que se eu tivesse a maturidade de hoje, eu teria melhores resultados do que eu tinha naquela época, tá? A vida é a gente vai fazendo uma constante formação, mas sou muito grato ao Antônio, fica aqui a minha homenagem, Antônio Lazzarini, o Gabriel, a Mari, são pessoas que para mim são muito importantes na minha jornada. Então foram 7 anos trabalhando com confecção, né? E aí depois saí da malharia, porque queria alçar melhores voos. Daí as coisas não deram tão certo, e aí comecei a picar num lugar, fui trabalhar um pouco no varejo, um pouco no outro, e aí aquela busca por reposicionamento, aí comecei a me desenvolver, buscando outros treinamentos e tudo, aí recebi o convite para morar em Porto Alegre, foi minha primeira experiência morando fora de casa também, morei por 1 ano em Porto Alegre, vendendo ar-condicionado, hoje esses splits, né? E na época nós também vendíamos ar-condicionado para grandes residências, com sistema dotado, sistema de água gelada. E aí voltei para Lajeado, trabalhei um tempo como representante comercial numa empresa chamada Sul Embalagens, que eu também tenho uma gratidão enorme. Tenho gratidão pelo Otto Renner, que era o meu empregador lá naquele ano em Porto Alegre. Por onde eu passei, graças a Deus, eu deixei bom histórico, né? Eu acredito que isso se constrói ao longo da vida. E aí, trabalhando nesse escritório de representações, fui convidado para trabalhar diretamente para uma empresa chamada Isoeste. Daí um emprego mais longevo um pouco, 2 anos e meio. Viajava o estado inteiro buscando obras industriais. Eu vendia isopainel, que é utilizado na construção de frigoríficos, câmaras frias, telha com isolamento térmico. Então visitava muito a indústria, principalmente indústria de alimentos, né? E aí chegou um momento da trajetória, veio a crise de 2008, né? Claro. E aí a Isoeste, que era a empresa que eu trabalhava, ela eliminou a área comercial do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tive a experiência de ser demitido no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Me lembro que foi uma viagem de Porto Alegre até Lajeado, que é a minha cidade natal, bastante reflexiva, um dos momentos inesquecíveis da vida. E aí já comecei a ficar com um sentimento de representante comercial, e aí nós nos reunimos naquele grupo de pessoas e trouxemos o Mastermind a partir de 2009, então entrei e já são 16 anos, né? Eu costumo dizer, né, Roger, se vocês me permitirem, eu vou chamar, vou tirar o doutor aqui, por amor de Deus. Sintam-se todos doutores, né, chamados de forma alguma, por favor, da forma mais respeitosa possível. Tirando a doutora Renata, que existe. Doutora
Não, quem, não, Renata, quem não né? conhece, que compra, então. Mas qualquer coisa que formos fazer por 16 anos ao longo da vida com certa consistência, ou a gente dá um jeito de ficar bom, né? Ou nós temos que trocar e procurar algo que nós sejamos bons. Mas eu falo que são apenas 16 anos os últimos que eu dedico a contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? Esse é um pouquinho do Gustavo aí. Tu sabes que agora tu falasse uma coisa e eu achei interessante, porque era mais ou menos o que eu pensava. Pô, a gente tá há 10, 12 anos tocando o escritório, nós temos que de alguma forma fazer isso dar certo, nem que seja na marra. É verdade, doutor Jaime. Mas foi muito interessante, assim. E dentre as pessoas... Posso interromper? Claro, deve. Não, acho que vou fazer primeiro vamos voltar um pouquinho lá no início, quando o Gustavo falou, a conversa foi indo, eu achei interessante, né, que é um ponto que eu enxergo muito isso e nem sempre a gente consegue ter essa clareza no cotidiano, mas tu disse, né, eu vi que vocês trouxeram um assunto, conduziram com leveza aqui o início e a gente sempre tem, né, Marcos, o Otávio, por favor, a gente sempre tem a escolha, né, de como é que a gente vai encarar, né, o cotidiano, né, a gente acorda de manhã cedo e antes de botar o pé no chão, a gente vai escolher, né, como é que a gente vai, qual é o ânimo que a gente vai levantar, né, como é que a gente vai olhar para o primeiro problema, porque ele vai acontecer às vezes quando tá ali ainda olhando pro celular, tocando o alarme, ou a gente vai escolher, eu vou encarar isso como? Né, eu vou encarar isso com peso ou vou encarar isso com uma leveza, como tu colocasse. Muito obrigado, Marcos. E isso eu acho interessante de frisar, porque é uma coisa que eu acredito muito, né, que a gente tem esse... Não, é mais do que esse poder, mas a gente, na verdade, tem essa opção. Escolha, né? Essa escolha, né? Como é que a gente vai olhar para as coisas que elas vão surgir no Os cotidiano. problemas, eles vão chegar. E é interessante, é uma coisa que a gente fala bastante, eu não tô trabalhando mais tão cotidianamente dentro da dinâmica do escritório, mas se pensar dentro da dinâmica da Langiru, isso é uma rotina, né? O escritório ou o advogado, ele vive com um problema. Se tu enxergar sempre o problema como um fardo, tu vai ter um peso que tu não vais carregar. Perfeito. Não, né? Não tem como. Tu tem que, né? Tu tem que conseguir enxergar aquilo ali como uma possibilidade de tu encontrar uma melhor alternativa, uma melhor saída. E isso é um desafio que é muito legal quando tu consegue te colocar numa condição de enxergar essas possibilidades. Porque aí tu vai estar, mais do que trazendo uma leveza, né, pro teu cotidiano, tu vai estar levando aquela mensagem para quem te procura. Isso é muito importante. Às vezes eu quero resolver isso aqui agora. Isso aqui tu vai resolver em 5 anos. Mas agora como é que tu vai encarar isso no teu cotidiano é o desafio, é a mensagem, é a alegria. Hoje de manhã, inclusive, eu conversava com uma cliente, agora cliente, efetivamente. Ela queria resolver o processo que tá na sentença hoje. Eu digo, não, calma, nós temos toda a fase recursal, nós temos toda a fase... Calma. Eu tenho que aprender a ter essa calma, tenho que aprender a ter essa paciência. Não, mas acho que isso é o lado bonito de tu te enxergar na condição de um profissional que atua com problema, de tu conseguir trazer a tranquilidade ou trazer aquele conforto. Olha, a gente não está trabalhando com uma situação que é confortável, mas o melhor caminho é esse, é esperar. O melhor caminho é a gente ir por aqui. E isso é uma coisa boa de se viver quando tu tá confortável com isso. Então esse é um grande ponto que eu achei interessante quando tu trouxe essa fala no início, porque a ideia aqui, logicamente, é de uma leveza, numa conversa que seja um bate-papo, só que no cotidiano isso pesa bastante. Se tu traz isso para a questão do lado profissional, isso é uma marca que vai te diferenciar, né? Isso é um ponto. E eu estava ao encontro, por favor. Ao encontro que vocês estão com muita gentileza. Eu quero mais briga. Ao encontro que tu trouxeste, essa leveza, Gustavo, que tu referiste, eu achei também muito inteligente. Tu já tratava isso quando das mudanças dos teus empregos lá, de vendedor nato, tu já trouxeste que começou na confecção, posterior ar-condicionado, tu já tinha esse, por mais que não tinha um conceito teórico ainda do Napoleão Hill, mas tu já encarava as coisas dessa forma, já é algo teu?
uma boa Intrinsecamente pergunta. Boa pergunta, né, Roger? A gente sempre sofre, né? E eu sou um ser em formação, não é porque eu trabalho com a filosofia, eu falo isso sempre nos grupos, né? Não é porque eu tô conduzindo uma formação que eu sou o cara, o exemplo. Eu digo pra sala, se vocês esperar em mim a perfeição, vocês vão se decepcionar, né? Então, eu sou um ser humano em formação, né? Agora, se comparar com quem eu era lá atrás, cara, eu sofria muito nas mudanças, não foram fáceis. Eu comentei que quando eu fui demitido pelo meu gerente lá no aeroporto Salgado Filho, foi um momento muito turbulento. A volta, os dias depois... me lembro do amparo que a minha esposa me deu na época, que foi importantíssimo também, o que vem a comprovar também que a mente mestra, o mastermind, se constrói em primeiro lugar no nosso círculo mais íntimo, né? Com as pessoas que estão vivendo a semente do nosso relacionamento que vai gerar o fruto ali na frente. Então, eu até hoje sofro com algumas coisas, Dr. Roger, mas a gente vai aprendendo a lidar com a adversidade, né? E o Dr. Gustavo falou ali sobre a leveza, né? A leveza não pode se confundir com a seriedade, com o profissionalismo, né? Então, nós podemos conduzir com muito profissionalismo, com muita seriedade e com leveza. Eles podem estar inclusos, né? Coexistir. Eles devem, né? Eles devem coexistir, né? Porque é isso que tu vai conseguir trazer um pouco desse conforto para quem te procura, né? Exatamente. E nesse caso, né, quem tem certeza da direção, né, não sofre muito com o passar do tempo, né? Às vezes é melhor ficar um ano dormindo com a certeza da direção e do movimento que deve ser feito, do que ficar se debatendo, andando para tudo quanto é lado e perceber que um ano se passou e nós não andamos em direção nenhuma, né? Então, aquilo que Napoleão Hill fala também na filosofia dele, né? A direção é mais importante do que a velocidade, né? Isso nós precisamos compreender. E quem tem direção não sofre de ansiedade, né? Quem tem direção sabe que uma criança leva 9 meses para nascer, não sofre de ansiedade. Sabe que um processo precisa respeitar o prazo, o rito. O empresário também usa o tempo sempre a seu favor, né? Sabe que nem sempre o movimento deve acontecer agora, às vezes o movimento deve respeitar o timing. Em algum momento já falamos também sobre isso, né, doutor Gustavo? Não era o nosso tempo, agora é o nosso tempo, então isso tudo precisa ser compreendido também por quem tem a serenidade e a sabedoria de fazer gestão, né? Muito bom. Isso é importante. E um outro ponto, né, depois do doutor Jaime vai voltar, né, para o ritmo que ele estava, mas... Não, tranquilo. Tranquilo, tudo certo. Tamo indo bem. Estamos indo bem. Mas um outro ponto que eu acho interessante, e isso é uma coisa que nós comentamos muito, né, dentro dos nossos programas, e logicamente não poderia ser diferente, ainda mais aqui com um expoente tão determinante dentro dessa dinâmica, né? E a gente sempre fala isso, logicamente, dentro do ambiente da advocacia, né, quando falamos aqui dentro do programa ou dentro do nosso podcast. Mas a condição, e isso é uma coisa interessante, é uma coisa que, falando eu, o Jaime e o Luiz Otávio aqui, é uma coisa que nós levamos muito tempo para aprender em relação à condição de vendedor que todo mundo tem. Né, o Roger fez essa pergunta interessante em relação ao representante comercial e tal, e eu vou dizer às vezes, mas na maioria das vezes a gente sempre enxerga isso só quando é lá na ponta da lança, né? Quando tu tá lá na linha de frente. Mas na verdade, se tu pensar, todo profissional dá para ser tranquilamente categórico, mas especificamente no profissional liberal, né, ele é um vendedor. Ele a partir do momento que ele fala a primeira palavra, ele tá se vendendo. E muitas vezes a gente fala isso, né, analisando. Tu analisa o profissional que vem para o mercado hoje, o graduado em direito que vem para o mercado hoje, ele sai do meio acadêmico sem ter a noção, né? O meio acadêmico ainda não está trazendo esse preparo, esse cuidado, e logicamente não é só no direito. Isso perpassa por outras graduações e formações, mas ele sai da graduação sem ter pelo menos uma ideia de que ele tem que se vender desde o primeiro momento, né? E a partir do momento que ele vai fazer parte de uma organização,
ele vai estar se vendendo. A partir do momento que ele vai fazer o primeiro bom dia dele numa entrevista, ele está se vendendo. E isso, eu enxergo esse ponto como um ponto assim nevrálgico dentro do conceito de uma série de profissionais que estão chegando ao mercado e não enxergam a importância, né, desse cuidado, né, um cuidado que hoje a gente trabalha muito mais numa questão de informalidade, que eu acho que é uma vantagem. A informalidade que eu tô falando é de um trabalho informal, mas informalidade dentro de uma relação mais confortável, dentro de uma relação mais leve de cotidiano, uma relação que é melhor de conviver. Só que isso não pode se confundir com aquela dinâmica de que tu tá te vendendo como profissional, né? De que tu, naquela dinâmica um pouco mais informal, um pouco mais leve, tu vai repercutir, tu vai performar, tu vai representar, tu vai atingir os objetivos da empresa, da organização, os teus, né? E eu enxergo isso como um ponto que acaba sendo muito, é uma fraqueza que a gente tem hoje dentro do mercado no Brasil, e fazendo esse gancho com a questão do Mastermind, eu acho muito importante da pessoa se enxergar como um agente de modificação, né? Perfeito. Sabe que nós falamos, inclusive, dentro das nossas formações, sobre a importância de construir uma boa reputação, né? A reputação não se constrói do dia para a noite, é um trabalho que não tem fim, né? Construir uma boa reputação é uma jornada que não termina nunca. Nós estamos sempre construindo a nossa reputação. E nós temos que entender que a construção da nossa reputação se faz dentro de um meio onde as pessoas estão nos avaliando o tempo todo, desde lá dos primórdios, né? Então nós estamos sendo avaliados. A nossa atitude, a nossa aparência, a nossa ação, ela está sendo observada antes de abrirmos a boca, né? Claro. Então é fundamental que a gente se preocupe com isso, para demonstrar também. Nós falamos que uma boa reputação se constrói com 3 ingredientes, né? O primeiro deles é com integridade, né? E o que é integridade? Fazendo com que as nossas ações confirmem as nossas palavras, né? O segundo é estando presente. E o terceiro ingrediente é tendo significado dentro daquilo que a gente faz. Que daí talvez seja a conexão com a venda, né? Porque a venda nada mais é do que a resolução de um problema, né? O que um vendedor faz? Um bom vendedor é que ele consegue solucionar o problema de um cliente. O mau vendedor é aquele que promete uma coisa e não entrega o que prometeu, né? Então, esse é o fundamento básico, né? E aí tem aquela diferença clássica do foco no cliente, que é com o olhar quando tu quer tirar o dinheiro do cliente, porque tu precisa pagar a tua conta, o famoso boleto motivacional, né? Boleto motivacional, ou aquela meta de faturamento. Meta de faturamento. Né? Ou tu tá jogando o jogo infinito, né? Que é aquele jogo que tu sabe que uma hora tu vai vender, uma hora o mercado vai olhar para ti e ele vai dizer, cara, agora é o momento de nós consumir a solução de vocês. Então nós não temos muita pressa, nós zelamos muito pela nossa integridade e é uma pena que as pessoas em algum momento podem se tornar grandes profissionais, tecnicamente falando, mas perdem algumas oportunidades porque não percebem essas nuances um pouco mais difíceis de ser tangibilizadas, né? Claro. É. Tu sabes que falando em venda, acho que é importante trazer para ti esse feedback também, porque eu acho que vai ao encontro do que a gente está falando. Dentro do nosso escritório, Gustavo, nós temos uma... Eu iria falar dela. Tu ia falar? Vai agora. Acho que tu não tava na entrevista ou tu tava na entrevista? Não. Não tava na entrevista. Mas eu validei antes de na entrevista. Validou antes da entrevista, é verdade. Eu penso que eu já sei até de quem vocês estão falando. É que nós temos uma dinâmica nas entrevistas que é... Claro, a gente tirou de algum lugar, tá? Ah, tá. A gente não, né? Tu. Não tira o mérito. A gente é muita gente. A gente é muita gente. Ninguém pensou nisso. Lobo de Wall Street, gente. Tá? Aquela parte do... Não, mas agora se categorizar como lobo... Não, Tá vendo? no filme. Tô trazendo o filme e aí tem rápido uma parte que o cara pede pra vender uma caneta. Tu lembra desse? Lembro. E aí eu sempre peço pra pessoa que tá fazendo entrevista pra vender uma caneta. Ó, o pessoal já vem preparado. Agora eles já sabem, entendeu? Agora acabou a tua Vamos estratégia. mudar. Acabou a tua estratégia. A única pessoa que conseguiu vender uma caneta de forma satisfatória e vendeu a caneta foi uma
egressa do Mastermind. Do Lince. Que legal, que legal, que legal. Sabe que quando o Gustavo fala dessa questão da transformação, quem esteve presente com vocês no processo do treinamento de vocês do Lince, e aí daqui da mesa vou poder dizer que fui eu, ver a transformação de vocês de fato estarem alinhados em um propósito do escritório, e aí a guinada do escritório acontecer, inclusive durante o treinamento do Lince. Isso foi, de fato, surpreendente, e é muito bacana quando a gente fala da questão da transformação, né? Porque eu tive a oportunidade de ver a transformação dos três, eu tive a oportunidade de fazer o Lince junto com o Roger recentemente e entender um pouco daquilo que vocês viveram e da transformação que é. E estar aberto às oportunidades, né, Gustavo? O Jaime falou agora dessa questão da venda da caneta, que ela foi feita pela Gabriela Sandri, que hoje faz parte da nossa equipe, e que se não fosse o Lince, talvez a gente nunca teria conhecido a Gabriela. E foi uma ideia, inclusive, para trazer, foi do Roger. E a Gabriela no primeiro dia, assim, no primeiro contato que a gente teve com o Lince, ela foi uma pessoa que nos chamou muito atenção, porque quando ela conversou com a gente jamais diria que ela tem a idade, vamos dizer, biológica que ela tem, porque a mentalidade dela é uma mentalidade, de fato, diferenciada. E nós falamos com certeza, essa mentalidade, claro que não vamos tirar o mérito da Raquel, claro, mas também vem pela formação que ela tem dentro do Mastermind e por ter desenvolvido isso, dessa capacidade dela, que é surpreendente. Não, desculpa, só te interromper, mas bem ao encontro do que tu disseste, que o Gustavo disseste, hoje, dia 24 de fevereiro, primeiro dia de aula dela, é verdade, em relação à formação acadêmica, né? Tá começando a faculdade de Direito. E ela já tem toda essa base do Mastermind, o que difere ela impressionantemente num todo, assim. Ela se porta como uma pessoa muito à frente da idade dela, em decorrência dessa estrutura toda que ela adquiriu através desses cursos todos, né? Perfeito. Eu não quero tirar o mérito da criação dela, tá? E a Raquel é uma pessoa por quem nós temos profundo respeito e admiração, que é a mãe da Gabi, né? Vou chamar carinhosamente aqui de Gabi. E a Gabi, o nível de maturidade dele é muito diferente dessa geração Z que tá aí no mercado, né? Nós sabemos que os empresários, a classe empresarial tá um pouco incomodada. Um pouco não, tá bastante incomodada. Faço um comentário no Grupo Independente e também na Rádio Pop Rock de Bagé uma vez por semana, e na semana passada me foi sugerido que eu fizesse um estudo sobre essa nova geração, pautado numa pesquisa que saiu nos Estados Unidos sobre como os empresários norte-americanos estão lidando com essa faixa etária, essa geração Z que está chegando no mercado aí, que são as pessoas que nasceram entre 1996 e 2012, e é uma geração que não tem tanta capacidade resolutiva, e é uma geração que não tem muita iniciativa, né? E também é uma geração que acaba englobando aquele percentual dos nem, que nem estudam nem e que nem trabalham, descumprindo com um pacto social que é de produzir riqueza para sustentar as crianças que não têm condições de produzir e os idosos, né? Então, quando nós percebemos que dentro dessa geração nós vemos uma Gabi, eu tô citando a Gabi aqui, mas tem muitos outros jovens. Esses dias eu pedi para o Augusto, esses dias não, foi antes da pandemia. Augusto, faz uma breve pesquisa sobre criptoativos e qual o impacto dos criptoativos no mercado financeiro. Ele estava recém saindo do ensino médio. Ele fez um trabalho, parecia que era um trabalho de conclusão de curso de faculdade. Não é por nada que se formou em engenharia civil no menor tempo possível e já está com uma trajetória abundante. São profissionais que nos trazem esperança, né? E eu não tenho dúvida que a Gabi, o que ela for tocar a mão dela, ela vai tocar com um diferencial, porque eu acredito que essa base, né, vamos chamar aqui das soft skills, né, elas vão levar o profissional lá para o outro lado da arrebentação, né? Então, parabéns pela escolha aí. Mas acho interessante esse relato, né, porque dessa questão, né, desse rompimento do pacto social, né, isso eu acho que é um ponto de destaque, porque, enfim, esse movimento, de alguma forma, é algo que já vem acontecendo há mais tempo. Né? Só que nós chegamos no momento em que o percentual ele é absurdamente impactante no todo, né? E nós precisaremos, né, de uma nova pactuação social
em breve, porque esse mercado vai chegar, né? Ele Perfeito. vai acontecer e talvez, né, o avanço tecnológico não vai suprir essa mudança comportamental nesse mesmo ritmo. E é interessante como a gente identifica, né, pessoas que se destacam dentro desse perfil, logicamente vão acabar tendo uma projeção diferente, né? Sem sombra de Diferente dúvida. porque a gente está sujeito a uma condição novamente, vamos dizer que é especial, mas é preocupante hoje, né? Esses movimentos, eles são normais. Acho que historicamente os movimentos acabam acontecendo só que hoje a gente está vivendo num cenário em que a gente tem uma população mundial muito significativa e a gente tem muitos impactos, né, conversando junto, né? Isso acaba sendo... Acho que a questão tecnológica também influencia muito, né? Sim, Hoje tu não... Se tu apertar muito, dependendo da pessoa, se tu apertar muito, não. Vai virar influencer. Vai virar influencer. Não, mas é que eu acho interessante assim, Vai comprar um curso, vai virar empreendedor. mas a gente vai fazendo aquela escadinha, né, tradicional, olha, né, não vou falar de ti porque tu é uma pessoa mais experiente, né, já. Mas eu vou falar, os meus avós, o que eles almejavam. Qual é a minha geração, aliás? Se essa pessoa... Nossa, eu agora... Geração beta. Tu é antigo. Existe? É geração beta. Alfabeto grego, então. Isso, nós estamos na ômega já. Ah, entendi. Olha aí. Mas enfim, os meus avós, a pretensão era de que... Essa é uma antes da minha. Duas. Meu pai, né, meus tios, né, tivessem concluíssem um segundo grau. Perfeito. Né? Então, essa era a pretensão, enfim, aí tu tem várias situações em que despontam aqui, despontam ali. Meu pai conseguiu fazer uma graduação superior, pós-graduação, né? Teve uma trajetória como um funcionário público, enfim. Posteriormente, né, a trajetória seguinte, né, olha, os meus pais em relação a mim, né, ele precisa de um ensino de qualidade. Precisa de um ensino de qualidade. Aí todo o esforço que uma geração depreendeu era: eu preciso trazer qualidade para esse ensino para que ele consiga almejar uma universidade pública, que ele almeje um concurso. Aí eu né, falando assim, tava ouvindo o Gustavo falar antes, mas eu posso dizer que eu sou muito satisfeito, né, com as escolhas que eu fiz ao longo da minha trajetória em relação a... Eu sempre tive possibilidade de fazer escolhas e eu credencio isso muito ao que os meus pais fizeram. A gente acerta, a gente erra, mas eu sempre tive essa possibilidade e acho que isso é algo que é intangível e é algo que a maior parte das pessoas não tem. Mas da mesma forma, eu sempre também levei para os meus pais que eu não queria um concurso público, né? Eu já falei aqui em outras oportunidades, eu passei no concurso do Banco do Brasil, fiquei 3 meses lá só para dizer Tirou que eu ia férias. ter 3 meses de carteira assinada, tirei férias nesse período, etc. Foi uma experiência gratificante, não dá para dizer que não. O período que eu tive de carteira assinada na minha vida foi esse. Mas eu sabia que não era aquilo não era o meu perfil, mas da mesma forma que eu também tenho plena convicção de que eu não faço parte desse percentual de pessoas que acaba se afugentando dentro daquela dinâmica de participação, né, dentro da sua responsabilidade. E isso eu levo para os meus filhos hoje, né? Tenho um filho de 13 e um filho que vai fazer 8 agora. Talvez nesse episódio já esteja fazendo 8. Já tenha feito. O meu tá fazendo 10 hoje. 24 Olha aí, ó. de fevereiro. Olha aí, que legal. Inclusive, fica um abraço aqui pro Thiago, meu filho, nós te amamos muito. Parabéns. Olha aí. Legal. De dizer o seguinte, eu quero que eles agreguem dentro desse Perfeito. ambiente, né? E hoje, a minha expectativa agora, né, casando com o que eu tava falando, não é necessariamente que eles sejam uma melhor educação, não é isso que vai trazer resultado, não é isso que vai responder para a sociedade que a gente está formando. E se a gente casar, né, esse movimento cíclico, ele já era anterior à pandemia, mas casar ele com a pandemia, né, a gente está falando muito de pessoas com problemas de relacionamento social.
E isso vai se acentuar. Essas gerações que vão vir agora a ingressar no mercado de trabalho nos próximos anos, elas carregam esse peso. Já existia um movimento anterior que trazia esse conflito e a pandemia acelerou demais isso. Muito. Né, em relação a essa dificuldade de adaptação, de inserção, de conversação. E eu sempre trago isso e eu falo isso, né? Vocês estão aí se olhando, não sei se é por isso. Não. Mas eu sempre trago isso para os meus... Trago isso nas rodas de conversa que eu falo, que isso é uma opinião, né, absolutamente pessoal minha, mas a grande herança que eu desejo trazer para eles é que eles consigam ser pessoas com trânsito social. Né? Não ser necessariamente ser o melhor técnico, do tema que for, né? Do tema que eles vão escolher, do tema que for. Mas eles têm que ter um trânsito social. Essa vai ser, na minha leitura, uma das principais carências da sociedade que a gente está formando agora. Perfeito, eu concordo 100%, doutor. Quando a gente fala, eu tive a oportunidade de fazer 2 formações legais aí em momentos interessantes. Eu fiz a formação como conselheiro de administração no ano passado, e eu fiz a formação na Universidade da Califórnia em liderança global em 2019, antes da pandemia. E aí, algumas coisas se falam no cenário macroeconômico, né? E é interessante que quem tem essa compreensão percebe os movimentos antes que eles aconteçam, né? Então é um olhar muito maduro. Talvez tenha algumas pessoas na nossa audiência que não vão compreender muito bem ou vão querer levar para algum tipo de viés ideológico. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos fazendo um seguro de vida bem claro aqui, né? Mas, cara, a próxima guerra, a tendência é que ela seja tecnológica. Existe um ciclo hegemônico que não se sabe até quando vai. Os Estados Unidos são protagonistas do planeta, mas eles não foram a vida inteira. O protagonismo, o ciclo hegemônico de poderio econômico e bélico, ele se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi quando surgiu os baby boomers, né, Dr. Jaime, que foi a primeira geração que foi das pessoas que nasceram em 1946 até 1964. Aí, ó, tá aí o Dr. Jaime. Não, ele tá na próxima. Tá na próxima, geração X, Dr. Jaime. Geração X, Vice? né? Da A Xuxa? geração X é a que nasceu entre 1965 e 1980. A geração Y... Olha aí, ó. Viu? Estamos na mesma geração. A geração Y nasceu entre 1981 e 1996. E a geração Z, que é essa famigerada que nós estamos falando aqui, né? Que eu quero deixar claro que nós depositamos muita expectativa, esperança na geração Z. Basta que se compreenda que tem algumas características que precisam ser enfrentadas, isso que é importante, né? Como a Gabi fez. Lá em casa nós temos eu, que sou da geração X, a minha esposa é da geração Y, a minha filha Isadora da geração Z, estuda agronomia em Santa Maria, e o meu filho é da geração... Meu Deus, agora me atrapalhei. X, Y, Z, e o meu filho já é da geração Alfa. Alfa, que é dos jovens que nasceram a partir de 2013 para cá. Então, essa geração a gente não sabe como é que ela vai chegar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho altamente conectado, viveu a tecnologia a vida inteira, que mais do que viveu a tecnologia, eles já se movimentam dentro dessa realidade virtual. É impressionante quando a gente fala sobre tendência de mercado, cara. Eu olho pro meu filho, é inevitável, né? O meu filho tá completando hoje 10 anos. Daqui 10 anos ele vai fazer 20 anos. Ele vai estar escolhendo uma profissão. Ele vai estar frequentando mercados. Mercado de trabalho, o mercado de consumo. E o meu filho já está muito inserido dentro da realidade virtual. Ele joga com os colegas um jogo chamado Roblox. Ele se entra no quarto, emerge no quarto dele e ele brinca com os amigos dele naquele não lugar, que é um lugar virtual. Será que o meu filho vai querer ir até o supermercado para fazer compras? Ou será que ele já vai pedir para a Alexa ir fazendo a lista de compras e mandar vir? Será que ele não vai fazer a compra de papel higiênico programada na Amazon? Não sei. Daqui 20 anos, meu filho vai ter 30 anos. Será que ele vai comprar um apartamento no centro? Eu brinco, né? Quando a gente fala sobre tendência. Por que morar no centro?
talvez ele questione isso. Será que ele vai ter o carro próprio dele? E isso tudo gera impacto no mercado de trabalho. O Dr. Gustavo falou uma coisa e eu concordo 100%. A capacidade de se relacionar, ela é atemporal. Nós precisamos saber nos relacionar com as outras pessoas. A vida é feita de relacionamento. A tecnologia vai estar disponível para todos. Agora, a capacidade de se relacionar e a capacidade de construir alianças, né? Que é o que nós percebemos que vocês fortaleceram, né? Reforçaram muito nesses últimos momentos. Eu acho que é um grande diferencial, né? Eu acho, não, tenho certeza que vai ser um grande diferencial. Claro. Então, sobre o futuro do trabalho, né, cara, foca na tua capacidade de te relacionar com outras pessoas. Isso vai exigir o autoconhecimento, isso vai exigir o conhecimento das pessoas, como eu conheço as pessoas com quem eu me relaciono, como eu conduzo uma conversa, qual é a hora de falar, qual é a hora de ouvir, né? Enfim, o que explorar, quais conclusões tirar, como liderar, como influenciar, como persuadir as pessoas. Esse é um diferencial. Vai ser um diferencial. Já é, né? Ele já é um diferencial. Já é. E eu acho que o mais importante de tudo, né? É fazer o mastermind para poder vencer a timidez. Eu também acho. Não, isso Né, doutor Jaime? é eu inacreditável. agradeço mais pela... importante. Mas eu até mudo. Se você que está na audiência, nós não estamos aqui para fazer propaganda para o Mastermind. Eu só peço uma coisa. Nos dê a oportunidade, ou te dê a oportunidade de conhecer um pouco das nossas soluções a qualquer tempo, né? Então, eu acho que a venda que a gente brinca, que obviamente não é o intuito, mas conversar com quem fez já é suficiente. Como tu disseste lá atrás, a gente devolve o valor pago. É impossível, no nosso condão de raciocínio, alguém vir com esse contexto de vou devolver, porque é brilhantemente agregador, né? Perfeito. A pessoa que entra no Mastermind... Não é a mesma eu que fiz sai. o Lince e fiz o Enneagrama, né? Que, aliás, eu sou muito apaixonado pelo Enneagrama. Vai ser Aí orientador tá, agora no né? próximo. O pessoal que quiser se inscrever, o Roger Instrutor vai... de Enneagrama? Ele vai ser... O Gustavo vai eu poder nem tirar poderia férias. levar todos. Isso. O Mas- Gustavo vai tirar férias, ele vai tirar um período de férias e quem vai dar o treinamento vai ser o Roger. Mas a gente vai bem ao encontro dessas leituras de gerações, vai ao encontro disso que é a leitura de comportamentos, né? De tipos de pessoa, né? A fim de entender o próximo. Entender como que ele reage ao encontro das gerações, né? As gerações, hoje em dia, essa geração alfa, então, que tá vindo, ainda não tá inserida no mercado de trabalho, é um condão ainda que nos traz uma certa aflição de como que vão Como eles vão inseridos. chegar, né? Mas acho que o próprio mercado de trabalho vai se adequar a eles, né? Perfeito. Porque É aquilo que a gente fala, né? Inclusive, isso está no nosso livro aqui, publicado em 2022. A gente fala que a inteligência do novo século, apesar de alguns falar que é inteligência artificial, outros falam que é inteligência emocional, nós acreditamos que a inteligência do novo século é inteligência comportamental, né? O mercado da construção civil tende a mudar e se adequar ao perfil de consumo dessa geração quando chegar lá com 30 anos para consumir, comprar um imóvel. Será que ele vai querer um imóvel com as mesmas características que estão sendo feitas hoje? Será que a dinâmica do mercado de saúde, as farmácias vão continuar do jeito que é hoje? Eu questiono isso. Eu também não estou sendo demagogo aqui em afirmar qualquer coisa, eu só estou na dúvida, assim como eu acredito que todos deveríamos estar. É uma grande interrogação. É uma né? grande Eu acho que interrogação. tu colocou em relação ao teu filho, a questão do centro. Eu enxergo, e isso é totalmente subjetivo, e acho que a beleza disso tudo é a gente poder falar e explorar as possibilidades, e às vezes ouvir alguma fala e incorporar e entender, trazer para sua realidade. Mas eu enxergo que essas leituras, cada vez mais, elas estão focadas no consumidor mais novo, né? Então essa possibilidade hoje, o mercado está se projetando no consumidor de 10 anos, Perfeito. de 10 a 12 anos, Perfeito. nesse consumidor. Ele vai programar os seus 10 anos para frente em cima do Thiago, Isso aí. né? Ele não é em cima de mim ou do Roger, né? E isso é uma coisa que se pensar de uma forma fria e crua, assusta. Mas se tu conseguir pensar que a roda gira assim, né, tu também vai conseguir enxergar como te enquadrar dentro desse contexto, dentro desse cenário. Sabe que agora tu tocou um ponto que talvez seja interessante. Em que medida o mercado jurídico vai estar daqui a 10 anos ou 20 anos, quando o Thiago estiver no... Eu já falo isso há muito tempo, vou insistir aqui novamente.
o mercado jurídico ele vai estar muito aquecido no viés extrajudicial. No viés fora do poder judiciário. Porque a geração de hoje já não tem já não enxerga o poder judiciário como um meio de resposta a um conflito, a uma dicotomia, a uma discussão de contrato. Né? Esse viés extrajudicial é onde vai residir o conforto, onde vai residir a atuação, onde vai residir a atuação do advogado. É nesse espaço, é nesse espectro. E além disso, né, Gustavo, tem um condão de acessibilidade também, né? Até o Gustavo comentou que, será que meu filho vai ao mercado? Será que ele vai pedir pra Alexa fazer as compras? Acredito que o advogado vai ao encontro disso, né? Perfeito. Não vai, aquele condão de nós, antigamente nós brincávamos com isso, né? De passar em frente ao escritório, olhar ali advogado e adentrar, hoje em dia já não existe. Isso não existe. E muito provavelmente não existirá. Não vai existir. Tu tem que enxergar o quê? Tu sempre precisa se estar atento a esses movimentos. Né, o movimento dessa facilidade, isso a gente já fala diversas vezes, mas também não custa a gente insistir de novo. Tu entrar num processo que pode durar de 5 a 8 anos, que vai ser uma grande interrogação, que nem tu nem a outra parte sabe o que vai acontecer, é interessante? Vamos dimensionar, vamos fazer um acordo, vamos compor isso aqui de uma forma que ao longo do tempo vai fazer sentido, não é melhor? Só que tu precisa de um profissional que vai te trazer um pouco para essa realidade. Olha, eu não quero a discussão dentro do judiciário. Posso ganhar? Posso, mas posso perder. Então tu tem que enxergar isso como né, um passo que vai conversar com aquilo que a sociedade enxerga. E nesse movimento eu enxergo que o judiciário vai ter um esvaziamento. Né? E eu falo isso ainda que dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais belicosos dentro do judiciário do Brasil. Né, eu me lembro quando eu estagiei na Caixa, falei esses dias sobre o meu estágio na Caixa. A Caixa, nós tínhamos um número similar de processos no Rio Grande do Sul do que em São Paulo. Só que em São Paulo a gente tem uma população muito maior. Uma população muito maior. O número absoluto é muito maior. Então, dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem um perfil que é mais belicoso em relação a esse tipo de discussão. Só que, com certeza, isso também vai representar um avanço, um caminhar dentro desse contexto projetado na esfera social. Isso vai acontecer. E daí, vou insistir, é uma coisa que eu gostei muito dessa conversa aqui hoje, Gustavo. Que legal. Eu tô aprendendo pra caramba aqui, cara. Porque eu falo bastante, porque isso é uma coisa que eu acredito e falo muito assim, olha, o que eu quero levar pros meus filhos, eu falava até o Martim nascer, a minha meta era não criar um idiota. Agora é não criar 2 idiotas. Mas em que sentido? Eu preciso trazer isso. Mas em que sentido? Eu preciso fazer com que eles agreguem a nossa sociedade. E pode ser que eles agreguem tendo uma graduação superior, ou pode ser que não. Esse não é o condão. A questão é, isso é uma coisa que não é um traço que dá para cobrar. Então é algo que eu tenho que estimular e instigar sempre. Mas nesse sentido, algo que eu estimulo e instigo sempre eles precisam ter uma relação, esse contato social permanente. Eles precisam ter um conforto para conversar com as pessoas de uma forma geral. Porque esse é um traço que hoje já é necessário. Quando eles entrarem no mercado, daqui a 8, daqui a 10 anos, isso aqui vai ser determinante. Isso vai ser determinante, porque a demanda existe e vai existir. O técnico existe e vai existir. Só que tu vai ter o técnico, que nem a gente já tem hoje, que é o técnico que não levanta a cabeça, que não sabe sair. Tu vai ter alguém que vai fazer somente essa ponte, essa ligação. Eu vou ligar a demanda ao profissional. Só que tem que ter alguém que tenha habilidade social para fazer esse mecanismo. Se eu não fosse tímido, eu acho que eu poderia ser esse cara. Eles brincam. Eu vou instigar isso. Também consegui vencer um pouquinho. Eu já falei isso em outras oportunidades. Eu sou uma pessoa tímida. Hoje tomei uma cervejinha. Jamie, mas eu vou te dizer. Eu acho que tu e o Roger precisam ir agora de orientadores no próximo treinamento. Porque a Raquel disse que... Orientadores é a palavra do Jamie. Eu sou apoiador. Que a Raquel disse que há uma explicação lógica pra essa situação que vocês não conseguem entender. Eu não fiz o treinamento ainda. Eu tenho que fazer umas 10 vezes pra entender.
Esse treinamento que eles estão falando é o Enneagrama. Você vai fazer agora na próxima turma? Do Enneagrama aqui, por favor. Mastermind Ainda dá tempo de se Enneagrama inscrever, né, Vitruviano. Gustavo? Ainda dá tempo de se inscrever. Dá tempo de se inscrever, com certeza. Nós deveremos ter vários grupos ao longo do ano aqui, mas a próxima oportunidade sempre é uma boa oportunidade. O que é o Enneagrama? Ele fala sobre perfis comportamentais. Todos nós, diante de algumas situações, repetimos um padrão, como se fosse uma canaleta comportamental, como se fosse um vício comportamental. A nossa tendência é... A nossa digital comportamental. Qual é a tendência? Em situações, quando nós começamos a fazer um processo de investigação sobre a nossa conduta no passado, nós vamos perceber que em alguns momentos semelhantes, o nosso comportamento inconsciente é semelhante. Quais são as vantagens de conhecer a ferramenta, né? Em primeiro lugar, nós sabemos por que nós agimos do jeito que nós agimos. E aí nós temos a opção de eu escolho usar essa digital ou não. Eu vou por este trilho, que eu já sei que é o trilho, a tendência de que eu percorra este caminho, ou eu escolho um outro trilho comportamental. Isso traz um... Desculpa a interrupção, Gustavo, mas nesse perfil daí... Tendo o domínio da ferramenta, né? Às vezes tu sugerir um comportamento para ti mesmo. Sugerir um comportamento dentro de uma negociação. Dentro de uma negociação, tu consegue interpretar sem ser falso, mas tu consegue utilizar aquele outro estilo, né? Depois eu vou citar os 9 aqui, se vocês permitirem. Claro. À vontade. E o segundo grande diferencial competitivo, cara, é que nós conseguimos perceber reações das outras pessoas antes que elas percebam. Nós sabemos, aquela pessoa ali tende a usar o padrão tal. Como eu faço para me relacionar com aquela pessoa? Então, é um grande diferencial competitivo naquilo que nós estamos falando, né? A inteligência artificial está disponível para todo mundo. Equipamentos a gente consegue comprar. Agora, estes outros conhecimentos não estão disponíveis. Não é todo mundo que tem, né? Quais são os 9 perfis? Tem o perfeccionista, que é aquele que passa no mercado ajeitando o rótulo dos mercados sem ser pago para isso, né? Ele bota a maionese no lugar da maionese dentro da geladeira, né? Tem o prestativo, que é aquela pessoa que nasceu para ajudar as outras pessoas. Posso ajudar? Posso ajudar, tô aqui para ajudar. Normalmente é aquela pessoa que não sai das 10 últimas chamadas do nosso telefone, porque qualquer coisa que a gente precisa, naturalmente é aquela pessoa que é a primeira que vem na nossa mente. Ela nasceu para servir, né? E ela se energiza servindo aos outros, então ela faz de tudo para servir as outras pessoas sem ter consciência disso. Tem o padrão 3, que é o bem-sucedido, é aquele que o que ele coloca a mão, ele faz dar certo, ele não mede esforços, né? Porque ele se preocupa com a autoimagem idealizada. Aí, não tem a ver com a vestimenta, roupa, marca, não apenas isso. Às vezes é um cara que anda mal vestido, mas aquele mal vestido é a figura idealizada como a figura bem-sucedida para ele. Tem o padrão 4, que é o romântico, o mais sensitivo do Enneagrama. Ele tem o 6º sentido aguçado. Tem o padrão 5, que é o observador, muito focado na compreensão racional da vida. A expressão facial dele do velório e da festa de aniversário é muito semelhante, ele não demonstra expressão facial. O padrão 6 é o questionador, aquele que normalmente, se for um advogado, ele contempla num contrato todas as possíveis divergências, então é um bom advogado. O padrão 7 é o sonhador, criativo, está sempre com as televisões ligadas, fazendo conexões. O padrão 8 é o confrontador, aquele que mede as pessoas pela força, busca o poder. E o padrão 9 é o mediador, é o pacificador. Se tu pergunta se ele é gremista ou colorado, ele não vai querer responder para não se indispor, né? Tu é gremista? Eu sou gremista, mas eu gosto do Inter. Ou então, eu sou colorado, mas eu gosto do Grêmio, ele não quer se indispor. Ou ele então, é do VAR, dobrou o joelho, né? O atleta do Grêmio ali, né? Ele é o VAR e ficou em cima do muro. Ele ficou, pois é. Como a polêmica, né, cara? Eita lá, muito bom. Então são os 9 perfis, né? Mas eu acho interessante, eu ainda não tive a oportunidade, eu já tive a oportunidade de fazer o Mastermind Lince e tive a oportunidade de fazer o Mastermind Metagerenciamento e o Metagerenciamento dentro da Cooperativa Languiru. Acho que foram 3 experiências muito boas, muito gratificantes. Futuramente, quem sabe nessa próxima turma estarei
Que legal, Ó. vai ser uma honra. Estarei A no, Renata estará. no Enneagrama. O que eu acho interessante, né? Eu já frequentei, eu me lembro, não vou lembrar em que ano foi, mas eu fiz um curso que tratava sobre perfis, né, de personalidade e tal. Não dividia em 9 perfis que tu consegue abranger, né, de uma forma mais adequada, né, o número, de uma forma mais adequada aquelas pessoas que nos rodeiam, né, aquelas pessoas do cotidiano. Eu me lembro que dividia naquela forma mais cotidiana, mais corriqueira que o pessoal vai conhecer, dos 4 principais perfis, né? Eu conheço, eu conheço. Exato, né? exato. E ainda assim, tu dividindo em 4 perfis que, logicamente, tu não tens uma maleabilidade mais interessante para conseguir fazer a melhor abordagem, isso já foi bem importante, né, dentro da minha experiência, para conseguir fazer melhores contatos e melhores respostas, porque, como eu falei antes, né, acho que é interessante a gente sempre se enxergar como vendedor, e a partir do momento que tu te enxerga como vendedor, o teu contato, tu tá fazendo uma venda. E a tua resposta, a tua entrega, o teu formato de entrega, o teu tempo de entrega, tu tá fazendo uma venda. E quanto melhor tu estratificar esse teu interlocutor, e isso é um desafio e uma mensagem muito importante, né? Tu conseguir ter um melhor contato com o teu interlocutor, tu vai estar conseguindo ser muito mais assertivo. Perfeito. Né? Muito mais assertivo. E por isso eu falei, né? Infelizmente eu não consegui fazer o último Enneagrama. Não, mas né? Fica tranquilo, tu vai comigo agora. Vou Vou, poder ir vou junto. providenciar a tua inscrição. Tá certo. Que legal, tá certo. que legal, que legal. Acredito que seja isso, Por hoje, né? Por hoje foi uma conversa boa. O primeiro com o primeiro Bozete. episódio. Espero que o Bozete tenha vai gostado. voltar várias Foi uma vezes. honra e um prazer, meu Espero Deus que tenha do céu, gostado. é, Eu sei que ele já gigantes fez. aqui. Eu sei que tu já fizesse, por favor, Bozete, algumas referências ao longo do episódio, mas nós, eventualmente, não vou dizer mais sempre, Isso. separamos. Pedimos Isso. uma dica cultural, então eu vou pedir uma dica cultural, né? Tu sei que tu trouxe um livro aqui e eventualmente, se tiver interesse, fazer alguma citação deste livro e Perfeito. trazer pro nosso público, por favor, sinta-se à Eba, vontade. eu adoro momentos como esse. Eu até vou confidenciar uma coisa, foi coincidência, mas esse, nos últimos 7 dias, é o 3º podcast que eu tô Olha aí, participando, ó. Então, Legal. a gente vai pegando. Então vai pedir traquejo música aqui, hoje. né? Vou pedir Então música. vai fazer a sugestão cultural e vai pedir música. O Brunão vai levantar o áudio, Vai por favor. levantar, né, Brunão? Tá. Ai, que música. Eu tenho que pedir uma música Vai com- ter que pedir tem uma alguma música. coisa a ver com a Bom, tá aí, ó. com esse ambiente aqui, Olha uma aí, O música Otávio vai gaúcha. nos hein? dizer que a Soledad é uma boa pedida. Se for Soledad, o Otávio vai tocar ali Tá, no... então já pode ficar. Já liberamos pode ficar, pro Soledad. doutor Luiz Otávio, tá aí. Soledad Pastorucci. Soledad. Não, o Otávio, Ah, tá, o Otávio Otávio. é o nosso parrijaman. Tá bom. Referência que eu faço. Parrijaman é boa, né? Sensacional. Eu vou fazer uma dica, sugestão de livros, né? A gente se debruçou muito sobre esse livro aqui, fizemos um grande trabalho. Aqui também fala Dr. Gustavo, Dr. Roger, Dr. Jaime, Dr. Renata, sobre 7 passos de um RH estratégico, que eu acredito que é uma área muito importante para a operação empresarial. Cada vez mais nós percebemos que o RH, que contribui para que as empresas cuidem das pessoas, a gente percebe que ele está cada vez mais próximo da sala de quem toca a empresa. Então, sugiro Prosperar, Como Resistir ao Teste do Tempo. O tempo é o mais severo de todos os inquisidores, e quando nós conseguimos montar um escritório de advocacia, uma instituição, uma empresa, e conseguimos levar essa empresa a vencer o tempo, é uma grande dica. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho pode seguir o meu perfil, @Gustavo Bozete no Instagram. Também recomendo que sigam o @MastermindRS, MastermindRS, no Instagram, nas redes sociais. A gente é bem fácil de nos encontrar. Foi um prazer e uma honra estar entre gigantes aqui. Obrigado. Saí daqui melhor do que entrei. Nossa, nós Imo. aqui agradecemos a tua presença e foi uma honra te ter aqui. Que Prazer ótimo, imenso, que ótimo. prazer Que ótimo. imenso. Tá, mas Gustavo, por favor, e a música? A música, vamos pedir essa aí lá. Soledad Pastorucci. Diz uma da Soledad. Soledad com Los Nocheros. Dos noteiros, peraí, deixa eu me lembrar. Brindes. Brindes, por favor, Brunão, suba o áudio. 15 segundos de música. Obrigado, Bruno. Gustavo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer muito grande de ter conosco aqui. Espero que tenha gostado, né?
Não sei se foi muito leve o nosso bate-papo, porque nós estamos um pouco acima do peso. Mas tirando isso, né, a nossa intenção sempre é a melhor delas, Justo, né? justo. De boas intenções, o inferno tá cheio. Né? Mas tirando também isso, por favor, sigamos adiante. Sigamos adelante. Obrigado, por Obrigado, favor, Gustavo. Gustavo. Obrigado. Obrigado. Curta, Foi um prazer. compartilhe. Te inscreve no canal. Tchau. Até mais.